Shalom, bem-vindo à Escola Eclésia, eu sou o pastor Jessé Nascimento, você está no curso básico em teologia, nós estamos fazendo as análises dos livros e tá ficando show de bola. Eu quero agradecer você desde já que é nosso patrocinador, você que investe nessa plataforma e que crê que esse é um projeto missionário que é realmente de relevância aqui para essa estação, tá? E eu quero agradecer você que é aluno da Eclésia, você que tem comprado algum curso, algum livro, algum e-book, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tá bom? Que você possa ser um diferencial na comunidade de fé onde você está e onde o Senhor te enviar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Hoje, na continuação, nós vamos falar aqui sobre o famoso livro de Números. Então, como não poderia deixar de ser, bora orar? Deus, em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos, Senhor, sobre nossas vidas, sobre essa estação, sobre esta aula, e nós pedimos que o Espírito da verdade, do conhecimento, Senhor, e da revelação de Deus esteja sobre nós, o Espírito da verdade. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para aqueles que vão assistir essa aula e que verdadeiramente eles possam usar esse conhecimento nas suas pregações, mas principalmente na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, nós vimos aí um pouquinho do livro de Gênesis, só recapitulando, o livro de Gênesis, que é o livro das origens, o livro de Êxodo, que vai mostrar o início da peregrinação que nós temos aí do povo de Israel. Logo em seguida, nós vamos ter Levíticos, que é onde Deus fala sobre as leis sacerdotais. Então, a palavra-chave do livro de Levítico é sacerdócio, tá bom? Então, nós passamos agora aqui um pouquinho mais e vamos para no livro de Números, tá bom? Então, a gente vai chegar aqui no livro de Números e olha só o que fala ele. Ele vai falar principalmente sobre a peregrinação do povo de Israel. Então, aqui ele vai falar muito sobre isso, peregrinação. Então, Números é o livro das peregrinações de Israel, tá bom? Então, quando você quiser saber um pouquinho mais, com detalhes, como foi essa peregrinação de Israel aí no deserto e depois de ter entrado na Terra Prometida, cara, vai para o número de Números, tá bom? Então, o título, ele é derivado exatamente do censo de Israel. Então, quando Israel ele começa a peregrinar, ele começa também a fazer os censos. Deus manda fazer o censo, as contagens. Então, você quer saber um pouquinho mais sobre a origem do censo, como foram os primeiros censos, as primeiras contagens, então vai para lá. Eu sei que é um pouquinho chato, tá? Algumas pessoas não gostam muito de genealogia, dessa parte, mas ela é muito importante para que nós possamos compreender muitas coisas lá na frente, tá bom? Então, vamos lá. O autor ele é comumente aceito, tá, pela comunidade teológica internacional como sendo Moisés, tá bom? Então, quanto a isso, não há muita dúvida que foi Moisés, o próprio Moisés, que escreveu esse livro, que faz parte também aí do que nós chamamos de Pentateuco, tá bom? Uma coisa muito legal, penta quer dizer 5, né? Não quer dizer 50, mas quer dizer 5, tá? Nesse sentido aqui, tá? Alguns vão levar no literal 50, mas é 5, tá? Penta, 5, vem do grego, tá? Penta, Pentateuco, tá bom? Então são 5 os primeiros livros da Bíblia. Então, a lição central aqui é a incredulidade impedindo a entrada e a vida abundante. Então você vai ver muito falar aqui sobre incredulidade, sobre a falta de fé do povo de Israel, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer algumas leituras e você vai ver como é que isso aqui fica, tá? Então, vamos fazer a primeira leitura aqui em Hebreus capítulo 3, versos 7 ao 19, para você entender um pouquinho, tá? Então, olha o que diz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo,
que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade, tá? Se a salvação ela vem pela fé, a condenação ela vem pela incredulidade. Coloque isso no seu status. A salvação vem pela fé, a condenação pela incredulidade, tá bom? Então esse é o tema-chave do livro de Números, incredulidade, tá? A incredulidade ela vai nos impedir, tá? Ela vai nos impedir de ter esperança, vai nos impedir de viver o sobrenatural de Deus. É indispensável, cara, que aquele que se aproxima de Deus, ele se aproxime com fé, tá? E Deus, ele é galardoador, tá bom? Daqueles que têm fé, daqueles que o amam, daqueles que o buscam, tá bom? Então vamos adiantar um pouquinho aqui. Nós temos alguns temas e eventos principais acontecendo no livro de Números, né? Então eu vou citar aqui, vou enumerar eles. Então, a organização e legislação. Tá? Vai ir do capítulo 1 ao capítulo 9. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, você vai ver Moisés legislando de uma forma definitiva. Tá? Nós vemos Moisés em Êxodo libertando o povo, levando ele, conduzindo ele. Nós vemos em Levítico ele organizando a religião judaica, o sumo sacerdote, os levitas e tudo mais. E nós vemos agora em Números, Moisés realmente assumindo um papel de legislador. Então você vai ver Moisés como um líder de verdade em Números. Então começa aí Moisés organizando e legislando, criando leis, né? E essas leis agora são leis de comportamento e vivência, tá bom? Capítulo 1 ao capítulo 9. 2, a partir do Monte Sinai. Então você vai ver ali no capítulo 10, versículo 11 e 12. 3, o povo despreza o maná, então capítulo 11. O desânimo de Moisés, então Moisés ele não é como, na verdade ele não é diferente de outro líder. Ele chega a desanimar, porque é duro, tá? É duro. Então capítulo 11, a designação dos 70 anciãos. Cara, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes do livro de Números. Então Moisés ele chega ali, ele começa a legislar e ele vai ter um encontro com Jetro, né? E Jetro vai falar que ele está fazendo mal a ele e ao povo, né? Legislando sozinho, julgando sozinho. Então Moisés ele vai ter um momento agora onde ele vai designar 70 anciões, onde esses 70 anciões vão julgar as coisas menores, as causas menores, e somente Moisés vai julgar as coisas que são mais graves, são mais difíceis para julgamento, tá? Vai seguir um pouquinho aí o envio das cordonizas, vai estar também no capítulo 11. Capítulo 11 é muito rico, tá? A sedição de Miriam e de Arão, que é outro capítulo muito, muito chave, né? Deixa eu pegar até aqui para vocês, Números capítulo 11. Ao vivo, Brasil. Números capítulo 11. A gente vai ler aqui, ó, do capítulo 12, na verdade. A gente vai dar uma lida aqui, que eu quero dar uma pincelada com você, tá? Então, diz assim: a rebelião de Miriam e Arão.
Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da sua mulher etíope, que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor não ouviu? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, a quem é fiel em toda a minha casa? Face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois, não temes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Mas eu quero cravar aqui sobre essa mulher etíope que eles falam. Em outros lugares, em outras traduções, se eu não me engano, vai estar como a midianita, né? Então, alguns intérpretes da Bíblia pensam que seria outra mulher a não ser Zípora, mas na verdade, assim também é tratado o povo de Midian, etíope e tudo mais. Tá bom? Então se trata da mesma mulher. Só queria dar essa pincelada aqui. Tá bom? E vamos seguir. O fracasso em Cádiz quase entram na terra prometida, tá? Então, o envio dos espias e o seu relatório está no capítulo 13. A rebelião do povo e a maldição pronunciada contra eles está no capítulo 14. Toda geração ela vai ser sentenciada no 14 e 29, ó. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Então, chega uma hora que Deus ele coloca o machado na raiz. Então, um dos sinais da incredulidade é a murmuração. Então, o povo no deserto murmurou muito contra Deus, murmurou muito. Ah, se era melhor no Egito. Ah, se a gente estivesse no Egito. Ah, Deus não está sendo tão bom assim. Então, chegou uma hora que Deus ele falou assim, ó, chega. Esta geração não vai herdar. Do último recenso para cima, para baixo, esquece, não vai entrar. Então foi de 20 anos do último recenseamento para cima que entrou. Tá? Então foi, na verdade, uma geração e meia que entrou. Então uma geração ela é sempre contada em 40 anos na Bíblia. Então você vai ver ali, uma geração e meia entrou, mas metade de uma geração não entrou, cara, morreu no deserto. Metade de uma geração inteira morreu no deserto. Né? Que conta-se uma geração, mas só que metade daquilo lá mantiveram assim a chama acesa. Então a gente precisa entender muito essa numerologia, porque você vai ver Jesus falando também sobre mais ou menos 50%, né? Estarão dois no campo, um vai, o outro volta, um outro fica, né? Estarão dois na cama, em casa, então estarão dois no caminho, então um vai, o outro fica. Então, essa numerologia de 50% de fé e credulidade, a gente vê ela toda na Bíblia, mas a gente começa a ver isso muito aqui no livro de Números, tá bom? Então, os eventos relacionados com os 40 anos da peregrinação no deserto, nós vamos ver do capítulo 15 até o capítulo 19.
O regresso a Cádiz, o pecado de Moisés e a morte de Arão, no capítulo 20. A serpente de bronze, vai estar no capítulo 21, capítulo importante. Balaão, o profeta mercenário e a corrupção de Israel, capítulo 22 a 25. Eu quero dar só uma pincelada aqui, tá? Eu ouço muitos falarem sobre Balaão ser um falso profeta. Não se dá a conotação na Bíblia de que Balaão ele é um falso profeta. Fala-se de um profeta que se corrompeu. Ele não se corrompeu, não foi nem por dinheiro, ele se corrompeu pela amizade. Então ele era amigo de Balaque e nesse sentido ele acabou deixando seduzir, né? Ele não amaldiçoou também Israel. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel. E nesse sentido também ele entendeu. O problema de Balaão é que ele se corrompeu a um nível tão grave, mas tão grave que ele ensinou táticas para o inimigo de como perverter Israel, e com a perversão de Israel, com a prostituição de Israel, o próprio Deus amaldiçoou Israel. Então, Balaão ele cometeu um erro muito grave, ele se prostituiu uma maneira muito profunda. Há também a questão de ele não ser judeu, né? Então, há essa questão de Balaão ser um profeta chamado por Deus, que profetizou em Israel, tá? Mas só que ele nunca foi aceito pelo povo, né? Então nós temos esse preconceito, mas só que a própria Bíblia, os próprios escritos, não dá a conotação de que ele foi um falso profeta, mas sim um profeta que se corrompeu. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Durante algum tempo, Balaão sim estava com o coração em Deus. O problema foi que ele prostituiu seu coração por uma amizade. Vamos lá, continuando. Quando nós vemos aqui a serpente de bronze, Balaão, o censo da nova geração, então nós vamos ver no capítulo 26, as leis acerca da herança, ofertas, festas e votos, nós vamos ter do capítulo 27 ao capítulo 30. O capítulo 30 de Números é um capítulo muito maravilhoso, gente, tá? Ele fala exatamente sobre os votos, né? Quando há um voto de um filho inconsequente, o que o pai pode fazer nesse sentido. É muito top, tá? Vale muito a leitura. Quando nós chegamos aqui também, a partir do capítulo 30, nós temos o juízo contra os midianitas, capítulo 31, a distribuição da terra a leste do Jordão, no capítulo 32. As cidades de refúgio, muito bom também esse capítulo, tá? Agora nós vamos ver aqui, falar sobre um pouquinho dos tipos messiânicos que nós temos nesse livro, tá? Então, Moisés fere a rocha, no capítulo 20, do verso 7 ao 11. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Mo 20, dos versos 7 ao 11. Vamos lá, diz assim. Diz o Senhor a Moisés: toma a vara, junta ao povo, tu e o teu irmão Arão, na presença deles ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram todo o povo diante da rocha e lhes disseram: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais beberam. Moisés foi sentenciado também por causa dessa atitude. Ele não entrou na terra prometida por causa que ele só precisava falar. E ele bateu, não só uma vez, mas 2 vezes. A serpente de bronze, né, que nós já falamos. As cidades de refúgio, né? E as 7 queixas. Então vamos para as 7 queixas.
Acerca do caminho, capítulo 11. A intenção é que você fique com água na boca mesmo, tá? Leia agora o livro de Números. Capítulo 11, no verso 1 ao 3, diz assim: Ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo proclamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se apagou. Tá? Então essa foi a primeira queixa. Acerca dos alimentos, 4 versos a 6. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Acerca dos gigantes, no capítulo 13, 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Acerca dos seus líderes, 16, verso 3. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta! Toda a comunidade é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Olha aí. Acerca dos juízos divinos, 16:41. No dia seguinte, porém, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Acerca do deserto, capítulo 20, versos 2. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. E, finalmente, acerca do maná, pela segunda vez, capítulo 21, verso 5, onde eles dizem assim: Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Aqui não há pão, nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Então, nós temos aqui, fechando essa análise, todas as 7 murmurações que o povo teve durante essa peregrinação. Então, quando o povo ele é sentenciado porque ele murmurou. E olha só, ele murmurou 7 vezes. Murmuraram 7 vezes o povo contra o Senhor, contra o caminho, contra os alimentos, contra os gigantes, contra os líderes, contra os juízes de Deus, contra o deserto e contra o maná. Olha o quanto eles murmuraram. E este foi o motivo dessa geração ser condenada pela sua murmuração, que define e caracteriza a sua incredulidade. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa, que você possa desfrutar de tudo isso aqui que está descrito aqui para você. Compartilhe. Indique a plataforma Somos Um para mais pessoas, para que elas possam aí conhecer e desfrutar de Deus de uma maneira sobrenatural, que vocês possam frutificar na sua comunidade de fé, que você possa frutificar no seu bairro, na sua rua, nas vielas,
que você possa aprender de Deus e compartilhar todo esse conhecimento. De graça recebeste, de graça dai. Deus abençoe. Shalom. Shalom.